perguntar tanto para o que é formado em História e para Filosofia, se eles veem hoje o seu ramo como algo que é reconhecido, como sua profissão, sua área de formação, como algo que é reconhecido hoje. Thaís, eu entendo que o reconhecimento ele tem uma relação direta com a expectativa que as pessoas têm, né? No caso do historiador, quando ele tem uma atuação em sala de aula, é muito bacana, né? Porque quando a aula flui, e a aula de história, quando ela flui, isso é muito bacana porque os estudantes eles tendem a ir para casa e guardar isso, essa relação com a aula de história, e a gente sempre tem um professor de história que ficou na nossa lembrança, né? Isso é muito comum, porque o professor de história, quando ele atua, às vezes também no diálogo com a filosofia, né? E aí na filosofia da história, né? Pensando que a história não é exatamente aquilo que está recortado enquanto história no livro didático, né, e começa a pensar a experiência humana na sua amplitude, isso acaba provocando também uma série de inquietações nas pessoas. Então esse reconhecimento ele fica muito forte na relação com a sala de aula. Acredito que todo o trabalho deve ser feito com amor. Não um amor piegas do gostar, que é equivocado quando dizem que a gente tem que ter prazer para trabalhar. Como se a dor, o desprazer, o sacrifício não fossem legítimos, não fossem belos e dignos. Então, não é ter prazer ou ter dor, mas ter amor. A falta do amor traz todos os seus sinônimos: solidão, inveja, angústia, agressividade, raiva, culpa. Quando se trabalha com amor, se é um trabalhador no sentido da autonomia. Eu penso porque dou de mim ao mundo, à sociedade, ao próximo. Mas quando eu busco o reconhecimento, há muito mais o desejo de ser amado. E, neste caso, atender às carências do outro do que atender às necessidades mais profundas. Como filósofo clínico, eu sei, como terapeuta de muitos anos, que eu devo proteger o outro das minhas carências, jamais o usando para atender às minhas necessidades. A minha oferta é para que o outro seja melhor depois do nosso encontro. Faz o que desta semana, estamos vendo um pouco sobre a carreira do filósofo e do historiador. E agora vamos acompanhar um bate-papo entre os coordenadores dos cursos de História e Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Veja só! Meu nome é Noé Freire Sandes, eu sou professor de História da UFG, da Faculdade de História da UFG, e atualmente ocupo a direção da Faculdade de História. Meu nome é Cristiano Novaes de Rezende, sou professor de Filosofia aqui da Faculdade de Filosofia e atualmente coordenador de bacharelado e vice-diretor dessa mesma faculdade. Nós temos a modalidade de licenciatura e bacharelado. O bacharelado em História está voltado para a pesquisa, sobretudo. Enquanto a licenciatura, nós temos uma forte inserção, né, desde sempre, com a escola. A História é uma disciplina-chave do currículo escolar e nós formamos, enfim, os licenciandos voltados para pensar a formação do historiador e a prática escolar. O nosso aluno entra com uma só habilitação, ou ele escolhe a licenciatura ou escolhe o bacharelado. No entanto, há uma grade comum. Parte do curso é feita conjuntamente. Esse núcleo comum são as disciplinas históricas de formação. Nós temos essa linha um tanto tradicional, mas que não há como deixar de pensá-la, que é sair da história antiga à história contemporânea. Obviamente, refletindo uma história antiga que não traga nenhuma discussão para o mundo contemporâneo não faz sentido. Agora, há uma novidade no novo currículo que é trazer a história de Goiás. Então, essa foi uma das discussões que nos levou a mudar o nosso projeto pedagógico e incluímos a história de Goiás, que é uma questão que vinha sendo pedida, exigida, que em certa medida é fundamental para a região produzir conhecimento e refletir sobre sua própria constituição, sua própria identidade, seus próprios problemas. Então, o bacharelado vai ter este núcleo comum e em dado momento o núcleo específico muda. Enquanto
os licenciandos farão a parte relacionada à prática escolar, estágio, a psicologia, disciplinas, enfim, afins com a perspectiva da prática escolar. O bacharelando vai trabalhar com o projeto de pesquisa. O curso de filosofia é dividido em duas modalidades, bacharelado e licenciatura. No entanto, o aluno entra no curso com uma modalidade não definida. Ele primeiro toma contato com algumas das disciplinas fundamentais e a partir do momento em que ele cumpriu 7 disciplinas obrigatórias, aí ele vai optar ou pelo bacharelado ou pela licenciatura. O bacharelado ele envolve mais disciplinas teóricas e está voltado mais acentuadamente para a pesquisa, o que não significa que a licenciatura não comporte pesquisa. Muito pelo contrário, a licenciatura também envolve um intenso trabalho de investigação sobre a relação entre a filosofia e o seu ensino. Nós poderíamos dizer que ela aborda, entre outras coisas, a própria filosofia do ensino da filosofia. É uma modalidade reflexiva nesse sentido. Além disso, é importante dizer que o nosso curso, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, é um curso que envolve, a partir da sua metade, uma flexibilização muito grande do currículo. Nós temos disciplinas obrigatórias, que são justamente essas do núcleo comum para o bacharelado e para a licenciatura, e temos depois disciplinas optativas, em que o aluno vai, por assim dizer, personalizando a maneira pela qual ele cursa essa segunda metade nas duas habilitações. O curso de licenciatura, por sua vez, envolve os estágios e as atividades práticas como componente curricular, acentuando, sobretudo, a interação da licenciatura com as escolas da região e com a sociedade como um todo.